Se você não assistiu o Midnight Gospel, o vídeo não terá spoilers, porém recomendo fortemente que você veja. É uma série sobre um jovem chamado Clancy Gilroy, que possui meio que um podcast, que na série é chamado de Spacecast. Ele utiliza um computador para simular o universo, e ele basicamente escolhe meio que um avatar que o computador dele faz. Como é um jogo online, escolhe o planeta e entrevista alguém por lá para ser o Spacecast. Eu demorei bastante para conseguir escrever um roteiro sobre The Midnight Gospel, e admito que demorei muito para ver também. Depois que vi, eu acreditava que de alguma forma iria conseguir falar a respeito do caos e dos temas dos diálogos da série. Tentei relacionar a série a escolas literárias, obras, e não é que nada encaixava. Acontece que parecia que tinha de tudo um pouco. Então eu parei de pesquisar coisas de fora da série e fui pesquisar de dentro. Antes, só quero avisar que não consigo falar todos os nomes corretamente. Então vamos lá. Após uma pesquisa rápida, vou inclusive deixar as fontes na descrição, descobri que os entrevistados na série são pessoas que realmente existem, que grande parte do conteúdo, ou seja, dos diálogos, são de um podcast real de um dos criadores, no caso Duncan Trussell. Ele tem um podcast com esse nome que não consigo falar direito, tanto que até na série existem cenas brincando com isso, com alguém chamado Clancy de Duncan. Thank you, Annie. You're welcome. Thank you, Duncan. Duncan? Who's Duncan? Por justamente grande parte do conteúdo ser tirado de podcasts reais, os diálogos são extremamente naturais, de forma que pelo menos eu nunca vi, o que acaba criando uma dinâmica encantadora. Por isso recomendo fortemente que veja na sua dublagem original. Não que a dublagem em português seja ruim, só não possui o mesmo dinamismo. Vou listar para vocês quem é cada personagem em ordem cronológica com os episódios. No episódio 1, Malditos Zumbis, temos o Dr. Drampisk, que é um médico especializado em vícios. Em seguida tem o episódio Medite como Cristo, onde temos Annie Lamont e Ragus Marcos. Enquanto Annie é autora de livros de não ficção, ativista política e professora de escrita, o Marcos é produtor musical e viveu por 2 anos com esse cara com nome difícil, que é mestre de espiritualidade. No terceiro episódio, Vomita Sorvete, temos Damien Echols. Ele foi condenado à pena de morte com mais 2 amigos em 1994, após serem acusados de assassinar 3 meninos de 8 anos. Ele foi solto por falta de provas, porém, ele usou os anos presos para estudar a respeito de magia, que o tanto encanta. No episódio 4, Ordenando um Corvo, tem a Trudy Goodwin, é uma psicoterapeuta com PhD, professora de meditação e criou um método de meditação. No sexto, Mente Superlotada, temos David Nitten, letrista, compositor, criador de trilhas sonoras e professor de budismo. No episódio Papo com a Morte, que inclusive é o meu preferido, temos a Caitlin Dowling, uma blogueira, autora, youtuber e agente funerário. Ela também é escritora. O oitavo é a mãe do próprio Duncan, uma moça com esse nome difícil aí. Ela era pós-graduada em psicologia. Lembra quando falei que grande parte do conteúdo era tirado dos podcasts do Duncan? Então, as falas dela no desenho foram gravadas 3 semanas antes da morte dela. Ela faleceu em 2013, aos 66 anos. Tendo em base isso, vamos agora contextualizar a afirmação Midnight Gospel é apenas uma conversa. Meu primeiro e maior erro foi de alguma forma relacionar o que estava acontecendo na tela com os diálogos. Só que então me deparei com um dos responsáveis pela criação da série e o mesmo criador de Hora de Aventura, o Ward, falando em uma entrevista para a Folha de São Paulo o seguinte: eu sempre vou colocar um zumbi na história. Estruturalmente, a série é bem livre, podendo ir para qualquer direção de acordo com as ideias que cada um quer pôr na história. Não queremos escrever nada estruturalmente complexo. Observamos qualquer coisa que parecesse divertido de desenhar. E então já quebrei a cara imediatamente, e a ficha caiu. Cheguei à conclusão de que Midnight Gospel é, entre aspas, apenas uma conversa. Apesar do fundo caótico grande parte das vezes, e fazendo-me distrair dos diálogos que estavam acontecendo, tudo isso era apenas divertido de se ver, e muitas vezes mórbido também. Mas o mórbido tende a chamar muita atenção também. E não só o que estava acontecendo na tela era interessante, os diálogos também eram extremamente interessantes, uma vez que tratavam de assuntos extremamente profundos e até incomuns, como magia, meditação, ascensão espiritual e morte. E eu meio que ficava atordoado com tanta informação de diálogos complexos com vários eventos esquisitos na tela. Voltando ao que eu disse de que os áudios são podcasts, ou seja, a animação em si serviu mais como um facilitador dos podcasts do Duncan. Então posso reafirmar que tudo é, sabe, uma boa conversa. Enfim, cada episódio é único, caótico e incrível. Vai lá ver.